Ô, rapaz, rapaga. Olha, é um dia que eu não viria gravar vídeo. Não viria. Mas o mercado movimentou e movimentou, não foi pouco não, cara. Movimentou bem, né? E aí 2h05 da manhã, como você pode ver aqui, ó. 2h05 da manhã. Esse relógio não tem como alterar horário, né? Ele tá atrelado ao celular. Então, 2h05 da manhã, eu tive que basicamente falar, não, tem que gravar vídeo. Não tem como fugir. Hoje é um dia que tem que gravar vídeo. Não tem jeito. Tem que gravar vídeo, tá? E assim, nós temos notícias boas, tipo, as cripto atingiram nossos alvos de compra, porém temos notícias péssimas. A gente vai chegar nelas depois da vinheta, então, logicamente, vai. Já sabe, claro, like nesse vídeo, se não deu like, se inscreve no canal, se está inscrito, verifique se as notificações, caso não tenha verificado ainda. Eu sempre esqueço de falar, tá? Mas a gente tem a possibilidade de hypar o vídeo, que ajuda também a divulgar e tudo mais, tá? Parece que ultimamente tem ajudado até mais do que você simplesmente dar like. Então, não esqueça de hypar o vídeo para dar aquela força pra gente, dar aquela moral e ajudar o canal a ser melhor divulgado e tudo mais, já que a gente traz aqui notícias praticamente completas com a análise gráfica, né, e análise de sentimento. Então, cara, e o canal tem uma assertividade muito alta, cara, muito alta mesmo. Tanto que é o que tá rolando neste exato momento, tá? E, inclusive, atingimos alvos de compra. Porém, antes que as pessoas saiam comprando por aí, a gente vai atualizar a informação, tá? E este vídeo vai servir para você ver que não necessariamente porque o preço atinge a buy zone que a gente estipula, que necessariamente é momento para você sair comprando, tá? Então tudo vai do momento, que isto é o mais importante, tá? É o momento. Então não é porque simplesmente você atingiu aquela faixa que havíamos estipulado, que aqui, ó, quando bater aqui, probabilidade de compra alta, que você vai sair por aí comprando, tá? É importante você ficar de olho ao que está acontecendo naquele momento, tá? E mais do que nunca isso está valendo você prestar atenção. Tá? E a gente vai comentar por quê. Agora praticamente vai ser um vídeo que eu pretendo enrolar menos, tá? E sempre que eu falo isso o vídeo fica longo, mas tudo bem. Analisar um pouco mais rápido aqui. Ó, hoje a gente teve PMI, que para mim, objetivamente falando, foi o dado mais importante da semana, porém não mexeu lá grandes coisas, né? O mercado caiu, mesmo assim. O PMI industrial ele veio de forma negativa, o que estranhamente é positivo, mas ainda assim o mercado reagiu negativamente, né? O PMI negativo significa que a atividade industrial dos Estados Unidos deu uma enfraquecida, o que em tese corrobora para que o Federal Reserve seja mais maleável com relação à taxa de juros, então em tese deve fazer com que eles repensem até uma possibilidade de corte em taxa de juros, né? Mas é claro que esse corte deve ficar para os próximos meses e não agora em julho, não necessariamente na semana que vem, que a gente vai ter o próximo possível corte em taxa de juros, tá? Que muito provavelmente não vai rolar, tá bom? Durante o dia, no que eu chamo de dados macroeconômicos subjetivos, que são os discursos, em especial discursos ou do Powell ou principalmente do Trump, né? A gente viu o Trump falando que a solução não seria demitir o Jeremy Powell, ele não pretende demitir Jeremy Powell, ou seja, cada hora eles falam uma coisa que é pura manipulação mercadológica. Enfim, já desisti de tentar entender, né, os dizeres do Trump. Mas, enfim, independentemente disso, tá? Por isso que a gente se apega ao quê? A gráfico, tá? Pra mim o que importa é gráfico, cara. Porque o que ele fala deixa de falar, o que importa é como o gráfico reage, porque o gráfico narra ali
ele comprime e depois exprime, né, informações ligadas à oferta e demanda. Então, para mim, é o que interessa, é o gráfico do mercado, que é o que a gente vai ver logo mais. Amanhã, sexta-feira, não é para ter nada muito importante, né, com relação à macroeconomia, então a gente não vai se apegar a isso aí, tá? Com relação à macroeconomia da semana que vem, a gente já comentou no vídeo de ontem, eu não vou passar hoje, e há uma probabilidade de, se não amanhã, durante o fim de semana eu gravar um outro vídeo falando sobre o que a gente pode esperar da próxima semana aqui. Sim, deve ser uma semana mega importante pro mercado como um todo, e isso inclui as cripto também, né? A gente vai ter aí PIB, empregos de altos, empregos ADP, corte de taxa de juros, né? Corte assim, né? Enfim, informação com relação à taxa de juros. Além disso, também a gente vai ter PCI, se eu não me engano vai. E também payroll, né? Então, assim, vai ser uma semana mega importante aí. Próxima semana, uma das mais importantes, eu diria até a mais importante do ano, possivelmente, né? Até agora. Claro que a gente, conforme o ano vai avançando, a gente pode ter semanas mais importantes aí, tá bom? Então é isso. Mas vamos lá. S&P 500, né? Renovamos máxima histórica, né? A gente conseguiu chegar aqui em 6.421, que é a máxima histórica do S&P 500. Só que assim que a gente renovou essa máxima, logo a gente já derreteu para pegar a Tripama 610, porque o S&P tá mega esticado, cara. E cada vez mais a gente vem fazendo vendas com bastante volume no topo, né? O que é algo que começa a demonstrar cansaço, tá? E começa a demonstrar interesse para realização de lucros por parte de instituições, tá bom? Quando a gente vê volume de compra em topo, significa sardinha tentando entrar atrasado, o que denota realmente cansaço no mercado. Mas também volume de venda em topo significa o quê? Instituição querendo realizar lucro. Tá? Então a gente tem que ficar esperto com essas duas informações que nós temos em topo. Tá? É bem importante isso daí. Tá bom? Ambas as informações podem significar reversão de tendência. Tá? É muito importante isso daí. Tá bom? Importante ficar esperto. E claro, importante ver como é que o mercado reage com esse teste de Triple M de 610 períodos. Por enquanto, é só observar mesmo. Quem está dentro, continua dentro. Quem está fora, continua fora. Não tem mais o que fazer. Bitcoin está descorrelacionado ao S&P, né? Fazendo movimentos adversos no caso. E a gente vê o Bitcoin aqui corrigindo, cara. Corrigindo. Né? Bitcoin que perdeu fundo em 116 mil, né? E desde que ele perdeu esse fundo em 116 mil, ele veio aqui pegar 115 mil que a gente falou, né? Primeiro alvo, ainda não... Ai, pegou agora há pouco, né? O fundo aqui de 115.119 dólares. E ainda pode vir buscar 114.465 dólares aqui, né? Minha cabeça tá atrapalhando, peraí. Aqui, ó. É 1.6. Seria o alvo final desse rompimento aqui de fundo que nós tínhamos nesta região, tá? Ó. Então o Bitcoin fazendo grandes correções aí e com cara de que quer mais, com cara de que vem mais abaixo aí, tá? Então para mim Bitcoin tende a corrigir mais aí, tá? Tende a cair um pouquinho mais sim. Eu vinha falando, cara, da probabilidade, e aqui o longo prazo vai ser até mais importante do que o curto prazo, que eu vinha falando da probabilidade do Bitcoin fazer correção. Vou só pegar aqui essa pernada para estudar um pouco mais. Tá aí, ó. 1.6 e 2.0 tá lá em 114.600, tá? Então, assim,
Eu vinha falando do Bitcoin fazer essas correções, tá? Essas possíveis correções aqui, tá? Vinha comentando com vocês isso daí. E aqui no longo prazo a gente consegue ver de uma forma até mais ampla. Por quê? Porque eu comentei até ontem da probabilidade de ele vir testar essa Triple M de 610 períodos na faixa de 111.500, 112 mil. Algo me diz que ele pode vir testar essa região sim, tá? Ele começou a perder aí, já perdeu uma média móvel de 20 períodos. Tava vindo buscar essa faixa aqui de 114 mil, que é a correção de 0.238, perdão, é 0.236, tá? E se perder aqui, teria a primeira região de FIBA em 0.382, tá? 112 mil, 111 mil, coisa do tipo. Olha, tem chance dele vir testar essa região. Tem chance dele vir testar essa região aqui. E muito provavelmente ele vem testar essa região, tá? Faria sentido, porque o Bitcoin subiu muito, cara. Subiu muito. E testar essa região é um teste extremamente saudável, tá? Depois de tanto pump, e o Bitcoin tá subindo pra caramba, né? E basicamente aí desde junho, né? Nós vimos uma esticada muito forte do Bitcoin. Uma esticada aí de 25% aí, basicamente em menos de um mês, né? Quase que 1% por dia, né? Por assim dizer, o que para o Bitcoin é muito, né? Hoje em dia, né? Antigamente você vê o Bitcoin subir 50% em um dia, dependendo do contexto, né? E hoje em dia o Bitcoin é um outro ativo, é um ativo muito menos volátil, é um ativo muito mais estável, é um ativo muito mais amadurecido, que tem ETFs em Bitcoin, existe capital institucional no Bitcoin, então ele é um ativo muito mais maduro, é um ativo muito mais, muito menos volátil, muito mais controlável, digamos assim. Não diria controlável do ponto de vista centralizado, mas é muito mais... Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Já não tem mais aquela coisa... Pelo contrário, é até mais descentralizado. Justamente por isso, ele não tem aqueles pumps de 50%, aqueles dumps de 50%. Por quê? Porque hoje ele está muito mais descentralizado, né? Antigamente era muito comum vir uma baleia e jogar 50% no mercado para baixo. Por quê? Porque eles tinham muito mais capital na mão de poucas pessoas. Hoje você vê o Bitcoin está muito mais distribuído, né? Então é muito mais difícil isso acontecer. Tá bom? Então assim, obviamente o Bitcoin é um ativo infinitamente mais seguro hoje em dia do que era antes. Então se você tem aí receio de investir em cripto, saiba que hoje em dia ele é muito, mas muito mais seguro do que era antes. Dificilmente você fala, deixa eu investir um pouco aqui em Bitcoin. Mas e se ele derreter 50% da noite por dia? Isso daí não existe mais. Pode acontecer, óbvio que pode, tudo pode acontecer. Pode ir para zero da noite por dia. Mas é muito mais difícil isso acontecer hoje do que antes, lá quando era tipo 2020. E nisso o Corona Day foi perfeito, tá? Porque depois do Corona Day isso nunca mais aconteceu. A última vez que a gente viu o Bitcoin cair 50% em um dia, que foi de 8 mil para 4 mil basicamente, foi no dia 20 de março, se não me engano foi 20 de março, né? De 2020. De lá para cá você nunca mais viu o Bitcoin fazer uma loucura dessa. De lá para cá você só viu o Bitcoin dando pump, quando cai aí 10%, no máximo, tá bom? E recentemente tá caindo 2%, que nem hoje, por exemplo. Hoje é um dia que todo mundo, nossa, foi uma queda estratosférica, tal. E você vê essa queda estratosférica, tá aqui, ó, uma queda de 3%, né? Que é estratosférico pro Bitcoin 3%, né? Estratosférico, mas tipo, perto do que ele fazia antes não é nada. 3% não é nada perto do que fazia antes. Então, tá uma queda tranquila, tá? Fazendo uma correção de 3%, se ele corrigir até essa faixa de 111 mil,
É uma correção expressiva, porque do topo que ele fez, que é basicamente topo histórico, né? Aliás, é literalmente topo histórico, até aqui, seria uma correção de seus 9%. Para um ativo que subiu quase 30%, corrigir 9% é extremamente pertinente, extremamente saudável e tem tudo para equilibrar o mercado e depois voltar a subir. E aí você poderia tranquilamente ver o Bitcoin crescer aí até 150 mil dólares sem grandes problemas, tá? Para que um ativo alce voos cada vez maiores, ele precisa fazer um pouso também grande, um pouso suave, tá? Porém, um pouso consideravelmente grande, tá bom? E detalhe, quanto mais ele baixar nesse pouso, digamos que mais ele consiga vir próximo da superfície para abastecer, vamos dizer assim. Que é o que o Bitcoin está precisando fazer. É o que ele precisa, definitivamente é o que ele precisa fazer, tá bom? Então, não se assuste com queda no Bitcoin. E se ele corrigir até 112, 111, 110 mil dólares, é extremamente saudável, tá? E é uma oportunidade de ouro para você comprar, caso ele faça isso, tá bom? E por que eu acho que ele vai corrigir tudo isso? Daniel, mas você não falou que ele poderia corrigir até 115, de 115 a 112 no máximo? E daí você mudou de ideia, por quê? Sentimento de mercado, cara. Sentimento de mercado tá complicado pra caramba. Tá uma coisa que até então não tava, agora tá. O fund rate tá alto, 0,01, né? Tá muito tempo nessa faixa, parece que chegou a hora das pessoas querendo que as taxas de financiamento baixem. E para isso elas precisam fazer com que o mercado corrija. Liquidations, as liquidações voltaram e a gente teve basicamente um long squeeze, né? Muitos longs liquidados nesta queda, nessa correção. Quanto mais long liquidado, maior a tendência que o mercado faça o quê? Continue caindo para liquidar mais longs, tá bom? Mas isso nem de longe é mais preocupante. O mais preocupante aqui é o seguinte, é a gente ver que estamos com o mercado fazendo uma correção gigantesca no price action e o Open Interest está fazendo o que algo que há muito tempo não fazia. O Open Interest está com interesse, ou seja, é pela primeira vez em muito tempo que eu vejo instituições abrindo contratos de short em Bitcoin. Que há muito tempo eu não via, cara. Instituições abrir coisa de 96 mil, né, contratos de short em Bitcoin. Né? Instituições apostando pesado em queda de Bitcoin. Tá? E na contramão, a gente vê também sardinha apostando, abrindo posições de short, de long em Bitcoin. Então é tudo que a gente não podia ver acontecer, né? Instituição apostando na queda do Bitcoin e sardinha apostando na alta do Bitcoin. O mercado inverteu totalmente, o sentimento inverteu totalmente a mão, né? Ontem a gente tinha o quê? Open Interest sem interesse nenhum na queda do Bitcoin e agora a gente tem o Open Interest totalmente interessado na queda do Bitcoin. Ontem nós tínhamos o que também no Long Short Ratio? Nós tínhamos sardinha totalmente interessada em vender Bitcoin, agora nós temos o que? Sardinha totalmente interessada em comprar Bitcoin. O que a gente faz? A gente quer operar a favor das instituições, não das sardinhas, cara. E as sardinhas estão querendo que o Bitcoin suba. O que a gente vai fazer? A gente vai também querer que o Bitcoin suba junto com elas? Não, cara, elas erram. Normalmente elas erram. Às vezes elas acertam, mas não parece ser o caso, não. Né? Então o que a gente vai fazer? Vai ficar de fora, cara. Vai ficar de fora, vai deixar o Bitcoin continuar caindo, continuar derretendo, cara. Deixa que derreta, que vai para 110 mil, se for o caso. Compra lá em 110 mil, tá? Então é isso. A gente compra em 110 mil. Vamos ver o que vai dar. E eu, pela primeira vez em muito tempo, tô feliz de ter deixado uma ordem de venda em 120 mil, cara. Tinha deixado sem querer essa ordem de venda, né? Eu ia até tirar porque eu vi que tinha potencial para subir mais e até que enfim, pelo visto estava certo, né? Deixei a ordem de venda em 120 mil e estava certo porque de lá para cá a gente só viu o Bitcoin realmente ou lateralizar ou cair, né?
Porque de 120 mil até agora a gente viu uma queda de quase 4% no mercado. 4%, exatamente 4% no mercado. E se ele vier mais para baixo ainda, vai ter uma queda aí de seus 8%. Então, excelente, né? Realmente um momento espetacular para compra, tá? Positivo, a gente tem o CVD caindo pra caramba junto, o que significa que tem muita sardinha comprando ao mercado, logo tem muita sardinha sendo liquidada, né? E isso pode fazer com que o mercado acabe invertendo a mão, tá? Pode fazer, mas eu ainda assim prefiro acreditar em Open Interest e Long Short Ratio. Olha, no Order Book, no Trading Light, nós não temos lá grandes ordens que possam segurar o Bitcoin não dessa queda, tá? A gente vai ter aqui 120 mil Bitcoins para compra em 115 mil, que para mim não é bastante para segurar nem a pau. E temos aqui 120 mil também, 119 mil Bitcoins para compra em 114 mil, que também não deve segurar o Bitcoin não, tá? Então assim, não é o suficiente não. Para cima, a gente também não tem lá grandes ordens. Então assim, o mercado está bem aberto, esperando aí o que as baleias vão fazer e como elas vão se posicionar. Mas por enquanto tem bastante interesse em fazer o mercado corrigir para pegar liquidez lá para baixo, na faixa de 115 mil. Vamos ver como ele se comporta. Crypto Fear and Greed Index, o mercado está em ganância, que é ruim. Depois de uma queda dessa, o certo seria vir aqui muito próximo do neutro, tá lá em 60 no máximo, tá no máximo, tá bom? Ethereum, a gente tá acertando alvos de compra. O Ethereum, eu falei que se batesse 3.500 podia comprar, porém, com o mercado do jeito que anda, né, tá meio complicado você acreditar em compra, né? Eu esperaria o sentimento melhorar. Porém, ele deu uma agulhada aqui no que é claramente uma região que era resistência e agora se torna um suporte. Então quem comprou aqui nessa agulhada se deu bem. Porque ó, bateu aqui e nesse exato momento você está aí com seus 3,5% de lucro. Isso você não vendeu mais acima, né? Então tá muito bem, tá? Ethereum, se bater de novo aqui nos 3.500, você simplesmente vem aqui no CoinGlass, que é uma ferramenta gratuita, tá? E procura, por exemplo, por Ethereum. Eu uso da Binance, beleza? E aí você vê como é que tá a manifestação pelo Ethereum no movimento de alta. Se voltar a subir, você veja, por exemplo, o Open Interest do Ethereum, como é que tá, se está interessado na alta ou não. Ó, o Long Short Ratio tá esticado, tá? O ideal seria que tivesse mais baixo, mas tudo bem. E por aí vai, tá? Se atenha a esse tipo de detalhe aí, tá bom? Então é isso. XRP também veio aqui pegar os 3 dólares, hein? Que pena que eu não fiz essa compra, porque bateu certinho, agulhou os 3 dólares lindamente, cara. Lindamente. A gente vendeu em 3,12, né? Que eu havia dito pra vocês. Fez uma venda em 3,12, uma venda muito boa, mas daria pra fazer melhor ainda, né? Eu tava comprado por volta de 2,60. Vendemos em 3,12 com 20% de lucro. Se tivesse vendido lá para 3,50, teria 34%, mas tudo bem. 3,12. Dá para comprar com descontinho aqui. Seria bom. Se bater em 3 dólares de novo, a gente cogita fazer uma compra, mas é claro que tem que ver aqui como é que está o contexto, né, do mercado. Entendeu? Então você vem aqui, por exemplo, no CoinGlass, que, repito, é uma ferramenta gratuita, e ver como é que o mercado tá. Que nem aqui, por exemplo, você vê que a XRP tá uma moeda interessantíssima para compra. Porque, ó, o mercado tá fazendo correções
E o Open Interest também está corrigindo, ou seja, não há interesse institucional nessa queda do Open Interest. Então aqui sim você pode cogitar fazer compras em XRP, tá? Porque o mercado não está demonstrando interesse nessa queda, por mais que o long short ratio esteja mega esticado, tá? Mas ó, CVD derretendo, Open Interest derretendo, então aqui sim é menos arriscado do que você comprar Bitcoin, tá? A da Cardano, por exemplo, ó. Mesma coisa, ó, da Cardano derretendo aqui, o Open Interest derretendo, CVD derretendo, Long Short Ratio aqui derretendo junto, então já está mais seguro ainda, né? Solana. Solana Long Short Ratio já está bem esticado também, mas ó, Open Interest derretendo, tudo derretendo junto, entendeu? Mas o Long Short Ratio é altíssimo, né? Tá perigosa também. Então assim, cara, você tem que ver o contexto do mercado como um todo antes de sair por aí comprando. Mas aparentemente é o Bitcoin que está arriscado aí pelo sentimento fazer compras, né? E tudo indica que as alts tendem a performar melhor que o Bitcoin, tá? Então vamos ver pela Ethereum como é que vai acontecer, pela XRP, Solana e por aí vai, beleza? Solana, né? Já que a gente tá falando nela. Para mim vai fazer uma correção, é provavelmente uma nova correção, né? Que vem até $173 mais ou menos. Pegar aqui essas médias móveis, no máximo ele corrigiria para $165 que seja, tá? E depois disso a tendência é que ele volte a subir de fato. Pegando aí lá para $250, quem sabe aí até $280, tá? Bem provável que isso aconteça. Beleza? A ADA que deu pump, travou na LTB, voltou a corrigir aqui na faixa 0,80 e para mim se ela conseguir bater aqui 0,73, deixa eu até marcar aqui, mas é uma região importante, vamos por 0,75, é uma região que a compra pode ser interessante. Compra aqui pode ser interessante, tá? Pode ser bem interessante. Aqui da Solana já vai nessa região aqui, ó, 174. XRP já tá de bom tamanho aqui, tá? $3 e pouco. Ethereum eu esperaria voltar para testar aqui. 3.500 e pouquinho. Beleza? Sui, por enquanto a gente só está esperando ela realmente conseguir romper o 0,786, né? Que é uma região que ainda não conseguiu passar perto, e rompendo o 0,786 a gente pode muito bem tentar aí superar, tentar até comprar, né? Entrar comprado com um pouco mais de capital aqui para ver o que vai rolar, tá bom? E por fim, dominância do Bitcoin, né? Como eu disse, né? A gente iria testar aí próximo da EMA 200 períodos, veio, tá? Não conseguiu romper, e agora fazendo uma correção, tá? Se essa correção perdeu 61%, eu acredito que ela vem piamente pegar 59,7, 59,8, tá? Que aí nós devemos ver de fato as alts se sobressaindo ao Bitcoin, e com certeza Ethereum em $4.000, XRP próximo aos $4, Solana também próximo a 280 e por aí vai, tá? Enquanto isso o Bitcoin ou lateraliza ou corrige de fato, tá? Mas o Bitcoin no momento tá menos interessante que as alts, então olho nas alts, e o Bitcoin a gente começa a ficar um pouco de olho assim, mas sem aquela vontade de poder, né? Aquela coisa assim, tá? Galera, por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Pode ser que a gente volte amanhã, pode ser que no sábado, domingo, enfim, a gente volta ainda antes da próxima segunda. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais.
Fui.